Olá, pessoal. Edson Santos aqui. Tudo bom? Pessoal, aos poucos eu tenho me empenhado em fazer o que é necessário ser feito para que eu possa voltar a me comunicar com as pessoas, né, com o público que nós, graças a Deus, cultivamos ao longo dos anos, né, através da nossa vida, do nosso ministério, no trabalho na Rádio Nova Geração FM, e procurando adequar o tempo às condições para que nós tenhamos mais uma vez a oportunidade de transmitir a vocês e comunicar a vocês aquilo que nós temos recebido como entendimento, como revelação, para conhecimento de todos vocês. Isso eu digo que nós estamos nos empenhando, né, para preparar esse estúdio, que nós estamos desenvolvendo alguns testes de gravação, estamos tentando elaborar algumas estruturas, né, melhoradas e aperfeiçoadas para essa finalidade, e também estou me preparando para retornar às ministrações sobre o altar. Muitos de vocês, né, têm me questionado, me perguntado por que eu não tenho mais pregado a palavra de Deus no altar da igreja, e aos mais íntimos, né, eu tenho tentado explicar que desde que eu passei por um problema na garganta, e foi um problema grave, né, que eu corri inclusive o risco de perder a capacidade de fonar, né, a minha potência vocal hoje não é mais a mesma, e por conta disso eu tive que parar as atividades de rádio e também as agendas de pregação, e me dediquei à minha faculdade, à formação no curso de Direito. Esse período passou e agora eu estou pretendendo retornar às atividades de locução, de pregação, de exposição da palavra da maneira como nós sempre fizemos. E peço a oração de vocês para que Deus me dê essa ocasião e oportunidade. E durante esse período, né, que nós estamos nessa posição de vanguarda, nós temos observado muitas coisas que têm acontecido, sucedido, tanto no meio secular quanto no meio cristão. E é impactante o que a gente tem notado por aí. Pessoal, 2024 se despede ou se despediu de nós de maneira trágica, com várias situações preocupantes, várias tragédias notórias ocorreram no espaço de poucas semanas antes do fim do ano. E essas tragédias vão desde desastres de avião, né? 3 aviões caíram no espaço de menos de uma semana, um matando 10 pessoas da mesma família, outro cai e, graças a Deus, sobrevivem mais de 30 pessoas, e outro mais recente sobreviveram apenas 2 pessoas. E isso marca, até desde coisas bizarras, como a falha nos fogos de Copacabana. Pode parecer uma coisa simples, mas é algo que você entende que não deveria acontecer, mas aconteceu e vai ficar marcado na história. Esses fatos chamam a nossa atenção, eles se tornam público e os comentários, vídeos e as manifestações surgem por aí. Mas algo que me marcou muito antes da virada do ano, e me preocupou muito porque poucas pessoas falam ou estão falando sobre isso, né? Enquanto eu gravo esse vídeo, é provável que você talvez nem esteja se inteirando do assunto, foi o fato de uma irmã da Assembleia de Deus tradicional atentar contra a sua própria vida, praticando um ato que a levou a óbito, e isso dentro da igreja antes da virada do final do ano. Essa irmã era uma dirigente do círculo de oração. E essa notícia mexeu muito comigo, me impactou a alma e quase que me obriga e força a me posicionar antecipadamente, né, de uma forma bem objetiva, sobre questões que tangem a nossa vida, a nossa espiritualidade, a nossa fé. Existem algumas perguntas que, a partir desse fato, precisam ser comentadas. A gente tem que, como adeptos da fé cristã, aprender a debater assuntos de importância e relevância para toda a comunidade. E não ficar apenas pelos cantos, comentando com um e com o outro. Não, a gente tem que formar juízo sobre isso. E 4 são as perguntas principais que eu gostaria de comentar aqui nesse vídeo, para que fique na tua reflexão.
A primeira pergunta é: por que que uma irmã, dirigente de círculo de oração, que, segundo os testemunhos, era vaso de profundidade, com intimidade com Deus, vai atentar contra a sua própria vida, sabendo ela quais são, né, as possibilidades após o ato praticado, segundo a nossa fé? Por que que uma irmã de fé, um vaso de Deus, comete uma atitude dessa, sendo ela uma conhecedora da nossa doutrina cristã? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. A segunda pergunta que se tem que fazer é por que que ela comete tal ato dentro do templo, dentro da igreja, no local sagrado, no local onde ela, com certeza, viveu intensos momentos de fé. Por que que ela teve que fazer ou por que que ela fez isso ali dentro do templo? A terceira pergunta que precisa ser respondida é por que que foi antes da virada do final do ano, justamente no período em que, em tese, as expectativas se renovam, as esperanças, né, se renovam. Por que que, enquanto a esperança era promulgada de vento em polpa pelos quatro cantos da terra, essa irmã toma essa decisão drástica? E a quarta pergunta, que é a que mais me incomoda, é por que que a liderança da igreja, na figura do seu presidente, não dá um posicionamento direto, objetivo, franco e urgente logo após o fato acontecido? Mas todos os que noticiaram a situação chamaram a atenção para o silêncio da presidência da igreja. É sobre isso que eu quero comentar contigo nesse breve vídeo e eu espero que você compreenda que o objetivo aqui não é trazer a notícia desse assunto. Se você não sabe o que está acontecendo, dá um Google aí, faz uma pesquisa sobre esse fato. Mas é comentar esses detalhes. A partir do momento que uma pessoa como ela, uma mulher de fé, comete um ato contra a própria vida, vindo a óbito, e esse fato é confirmado, a gente tem que começar a se fazer essas perguntas. Por que que ela fez isso? Queridos, a resposta a essa pergunta, na minha visão, é que a igreja, como estrutura religiosa, não tem dentro dos seus fundamentos uma estrutura específica para cuidar dos seus ministros, dos seus obreiros, daqueles que estão na linha de frente, né? Tem um hino que diz: eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Aonde tem pessoas na linha de frente, ali a batalha é mais aguerrida. E a igreja, ela não tem hoje, ou quando eu digo de igreja, claro, eu estou generalizando, porque pode ser que algumas denominações tenham já se despertado para esse fato, né? Algumas denominações sérias tenham se despertado para esse fato. Mas a grande maioria das igrejas não tem uma forma específica de tratamento e cuidado dos obreiros que estão na linha de frente. Isso estou falando dos ministros em geral. Estou falando aí dos presbíteros, dos evangelistas, dos pastores, dos missionários e missionárias. Pessoas que estão na linha de frente, pessoas que estão batendo de frente com as hostes e potestades, estão encarando problemas terríveis na sua própria vida e tendo que cuidar da vida dos outros. E a igreja, como um organismo, né, como uma estrutura organizacional, ela não tem um preparo para cuidar das feridas dessas pessoas que invariavelmente vão sofrer os maiores baques em relação à grande maioria da igreja, que está em tese coberto pelas ações e pela atitude desses irmãos na linha de frente. É tempo em que a igreja, como uma organização, e isso eu falo de uma maneira em geral, passe a ter mais cuidado, passe a ter mais foco na maneira como seus obreiros da linha de frente estão conduzindo a própria vida. Existe um versículo na Bíblia que diz: põe o teu coração sobre o gado, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Se não me falha a memória, é Provérbios 11:14. E essa frase, esse versículo na Bíblia, ele é importantíssimo. Por quê? Quando a orientação é põe o teu coração sobre o gado, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, a gente tem que entender que ministro também é ovelha de alguém. Alguém está com responsabilidade sobre esse servo de Deus, essa serva de Deus, e precisa dos mesmos cuidados que a membresia em geral. E o grande problema
é que um obreiro a nível de ministério, né, seja ele a partir do presbitério, ele cuida de muitas pessoas, né, nas várias funções que ele exerce na igreja, seja ele um professor de escola bíblica dominical, seja ele um coordenador de departamento, seja ele um líder de um trabalho de oração ou de consagração, de um trabalho de libertação, seja ele uma pessoa que trata com o culto e trabalho de missões, ele está na linha de frente, está cuidando de pessoas em diversos níveis. Fora o cuidado das coisas de Deus, ele tem que cuidar da própria vida, da própria casa, do seu trabalho. E essa pessoa que cuida tanto dos outros, quando precisa de um cuidado específico, não tem. Quem está na frente sofre mais baque, sofre mais pancada, sofre mais feridas. Não estou dizendo aqui que se deva ter privilégios, a palavra não é essa, mas tem que se ter um tratamento diferenciado para aqueles que estão, em tese, numa posição de maior vulnerabilidade, né? E é isso que precisa ser mudado. Na estrutura da igreja, hoje, parece que quem tem, né, os cuidados e parece que quem tem o maior foco de proteção em todos os sentidos e níveis é unicamente o presidente da igreja, na figura da pessoa responsável pela administração. Só o presidente que tem os cuidados. E os membros auxiliares do ministério que auxiliam a ele, muitas das vezes estão preteridos dentro desses cuidados formais da igreja. Lembramos que uma das funções do dízimo, só para a gente generalizar o assunto, o dízimo que era levado nos tempos bíblicos, ele tinha como principal objetivo a manutenção do ministério na casa de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Qual era a função do dízimo? Era para manter e sustentar os sacerdotes da casa de Deus. Não era os sacerdotes, eram os sacerdotes. E isso é só um detalhe da estrutura de cuidado que deveria ter sido implementada desde o passado até o presente. Se isso talvez fosse feito assim, a gente estaria dando mais certo. Então, o fato dessa irmã ter cometido e atentado uma ação contra a própria vida chama a atenção para a deficiência do cuidado para esse nível de obreiro que está na linha de frente. Ela é uma irmã de oração. Essa era uma mulher que falava com Deus, essa era uma mulher que tinha contato com Deus. Era uma pessoa que tinha as suas visões e revelações no que tange a fé e as expectativas e esperanças dessa vida. Porém, nem isso, nem essa condição diferenciada tirou dela a condição de ser humano, de passar por provas, por lutas e provações. E por que essa irmã não teve o suporte necessário? A grande questão é, ela participava de culto? Sim. Ela participava de momentos de oração? Sim. Ela tinha as orientações doutrinárias? Sim. Então, por que esse conjunto, né, de suporte espiritual não foi suficientemente capaz para livrá-la da tentação e o objetivo de atentar contra a própria vida? Por que a estrutura da igreja, que fomenta a fé e a ação proativa dos irmãos, não foi capaz de alcançar uma ação libertadora na vida dessa irmã de oração? Lembrai-vos que existe uma passagem na Bíblia que havia uma mulher que estava dentro do templo, na sinagoga, na época de Jesus, e Jesus vai passar naquela sinagoga e chamou a atenção de Jesus o estado daquela mulher. A Bíblia diz que ela estava há muito tempo vivendo encurvada. E Jesus, olhando para ela, simplesmente a libertou daquela condição, de maneira que todos ficaram espantados. Essa mulher vinha encurvada aqui há muito tempo. E Jesus vai e muda o estado daquela mulher. Eu não vou aqui teologar sobre esse assunto, mas o detalhe é o seguinte: quando a Bíblia diz que uma mulher vivia encurvada há muito tempo dentro da sinagoga, a Bíblia está dizendo que para as pessoas que haviam encurvada dentro da igreja, isso já era coisa comum. A posição incomum daquela mulher encurvada dentro da sinagoga durante muito tempo tornou-se coisa comum. Ou seja, o problema dela deixou de ser um problema e passou a ser uma coisa aceitável. A condição dela deixou de ser uma condição que necessitava de cuidados para ser uma condição que se aceitava, que se impunha. Ou seja, tornou-se comum a mulher estar enferma dentro da casa de Deus, dentro da sinagoga à época de Jesus. E Jesus vai chegar naquele lugar
E ele, percebendo a situação da mulher, independente do tempo que ela já estava ali, ela disse, não, hoje alguma coisa de diferente vai acontecer nesse culto. O recado para você, líder que está me ouvindo, você que está na linha de frente, tem hora que a gente tem que fazer alguma coisa diferente na monotonia desse culto. Tem hora que você tem que promover realmente o impacto do acontecimento sobrenatural para que as pessoas entendam, saibam, vejam e sintam o quanto o poder de Deus está atuando na igreja. Hoje a liturgia não passa de um jogo de cena em muitas denominações, aqui eu falo com muito cuidado e respeito, porque tenho um carinho especial pelas lideranças sérias que eu conheço, e por elas eu louvo e glorifico a Deus pelo trato com que tem com a igreja e com as coisas sérias, mas a grande maioria dos templos e das igrejas ou instituições religiosas de hoje seguem um ritual e uma liturgia engessada que não liberta mais ninguém. É um ritual que se segue. Antigamente havia uma crítica sobre a prática da homilia na Igreja Apostólica Romana, e a crítica à homilia é porque a homilia era engessada. Mas hoje, pega a internet, os padres estão muito mais desenvoltos do que muitos pastores ditos pentecostais. Os padres estão muito mais explícitos na exposição das suas ideias essas que muitas das vezes quebram o paradigma e o protocolo do que seria a teologia da Igreja Católica, enquanto os pregadores cristãos estão se omitindo da responsabilidade de confrontar aquilo que é errado. Isso não te incomoda? Então, eu fico muito preocupado com a estrutura que se tem na igreja. Existe um versículo na Bíblia que se diz, se ao madeiro seco fazem isso, imagina, se ao madeiro verde farem isso, imagine com o madeiro seco. Jesus fazendo a comparação com ele mesmo, né? E a pergunta que eu faço é, se trata uma mulher dirigente de um círculo de oração com essa, digamos assim, com esse desprezo com os problemas internos que ela tem, que dirá um membro comum da igreja, um membro simples, que não tem uma atividade ministerial. Isso tem que nos incomodar. Isso não pode cair no senso comum. Isso não pode ser normal. A igreja é chamada de hospital para os enfermos. A igreja é chamada de quartel para aqueles que querem lutar. Agora, como hospital, as pessoas estão enfermas e doentes e não há quem se compadeça dela. Tanto é que há uma pergunta na Bíblia, na época dos profetas, que tange para esse tempo. Porventura não há bálsamo em Gileade, não há remédio na minha casa para que cure os enfermos e doentes? Está faltando óleo, está faltando bálsamo em Gileade. Porque tem gente enfermo que está morrendo e não tem ninguém fazendo nada para poder reverter esse quadro. Então, o fato dessa irmã, vaso de Deus, que tem experiência com o Senhor, cometer uma atitude atentando contra a própria vida, demonstra claramente a falta de estrutura da igreja como organização de membros. Ela falha na sua estrutura. Existe alguma coisa que precisa ser feita. Não à toa, muitos pastores estão se especializando na área da psicologia para poder também tratar problemas concernentes a desvios ou desvirtudes mentais e psicológicas dos seus membros, né? O apóstolo Paulo vai destacar que ele serve a Deus com entendimento e serve a Deus com oração. Paulo vai dizer que ele tinha cuidado das duas formas de lidar com a fé e com o relacionamento com Deus. Eu sirvo a Deus com a razão, com o entendimento, tanto quanto eu sirvo com oração. O que ele está dizendo? Eu tenho que ter fé, mas eu também tenho que ter inteligência. Eu tenho que ter cabeça no lugar, né? E tem muita gente que vive espiritualmente bem, mas a cabeça já foi para o beleléu. Me perdoe, a verdade é essa. E a questão é em que ponto você está nesse cenário? A segunda pergunta que eu fiz e que precisa de resposta é por que ela comete essa atitude dentro da igreja? O local menos provável para se fazer isso. Por que ela teve a decisão de atentar contra a própria vida, vindo a óbito dentro do templo? É porque essa irmã, nesse seu ato de desespero, quis nos transmitir uma mensagem. Ao hino da Cassiane, um hino antigo, foi na cris que Cristo disse muito,
sem sequer emitir um som. Quando, enfim, ele quebrou o silêncio, foi para dar o perdão. Foi na cruz que Cristo usou isso, não mexia nem mão nem pé. No seu rosto todo mundo via o perdão e a fé. Foi na cruz que Cristo disse muito sem sequer emitir um som. Quando, enfim, ele quebrou o silêncio, foi para dar o perdão. Ou seja, Jesus deu uma mensagem poderosíssima para a humanidade, se mantendo em silêncio na cruz do Calvário. Nos finais dos seus dias, Jesus ele deu muitas mensagens ou informações poderosíssimas simplesmente em silêncio, ou em oração no Monte das Oliveiras, ou na própria cruz do Calvário, como aqui nesse trecho desse hino. A questão é que essa irmã, ela quando faz isso dentro da igreja, ela está transformando o ato dela numa mensagem poderosa para ser discernida por quem quer que seja. A Bíblia fala das pessoas que estão aptas a discernir, né? A Bíblia fala sobre aqueles que conseguem discernir as coisas. E se você, sabendo de uma notícia dessa, acontecendo como aconteceu, não busca o discernimento para poder entender o que está acontecendo no tempo de fim, olha, eu vou te falar, o negócio está sério para o teu lado. A mensagem dela é clara. A mensagem dela é uma mensagem objetiva. Ela está dizendo de uma maneira simples, porém gritante. Tem gente aqui dentro da igreja que está precisando de ajuda, pedindo socorro, que se não for concedida, essa pessoa vai morrer. E aí eu não estou falando espiritualmente, estou dizendo literalmente. O recado dela é claro. Tem gente dentro da igreja pedindo socorro, pedindo ajuda, e não tem quem se importe com isso. Não tem quem atente para isso. Lá no livro de Jó, se não me falha a memória, há uma passagem, um versículo que diz que existem pessoas que estão no seu leito chorando, gemendo, sofrendo, porém não há... antes Deus fala uma ou duas vezes, porém não há quem atente para isso. Em sono ou em visão de noite, quando cela o sono, e vai falando sobre a questão da pessoa que vai definhando sobre o leito de enfermidade, e essa pessoa vai passando por uma situação difícil, complicada, e a Bíblia diz que Deus fala uma ou duas vezes, não há quem atente para isso. E sinceramente eu não sei se aqui o versículo está falando que Deus fala com a pessoa que está definhando, ou se Deus está falando com as pessoas que estão à volta da pessoa que está definhando. Os teólogos aí me ajudem, procurem na passagem de Jó, quando está escrito lá, se não me falha a memória, a partir do capítulo 30, essa passagem deve estar por ali. Antes Deus fala uma ou duas vezes, porém não há quem atente para isso, em sonho ou em visão de noite, quando cela o sono dos homens, e ele vai se achegando ao seu leito, ele está enfermo, e os moedores à porta, falando dos dentes, fala que o gafanhoto vai ser pesado ao seu ombro, a pele vai se secando nos ossos, até a comida apetecível ele não deseja mais na sua boca, e vai se achegando aos portais da morte. Se houver, porém, com ele um anjo, aí a tradução varia de anjo para mensageiro, um intercessor, então dirá, livra-o, porque achei resgate. Esse é um versículo que eu li há muito tempo, mas eu estou comentando sobre isso aqui, isso me vem à memória. Deus está falando, mas não há quem atente para isso, tipo, a pessoa está defiando, aí ajuda essa pessoa. Porque o texto diz, se houver, porém, entre eles um mensageiro, se houver com ele um mensageiro, e algumas traduções traduzem a palavra mensageiro por anjo, que dá no mesmo. Anjo é o mesmo que mensageiro. Então, teve tradutor que colocou mensageiro, teve tradutor que colocou anjo. O que importa saber que se houver alguém com essa pessoa do lado dela, que transmita a mensagem, ou que sirva de porta-voz e canal, Deus dirá, livra-o, porque achei livramento, achei resgate. Essa irmã dá uma mensagem, um recado forte. Tem gente dentro da igreja clamando por ajuda e não há quem a atenda. A terceira pergunta que eu comentei é por que foi antes da virada do ano? Por que foi no período em que as esperanças se renovam e essa irmã não se deu tempo de viver essa esperança renovada? Talvez, amados, esse não foi o primeiro ano novo que essa irmã acreditou nas esperanças renovadas. O que eu vou falar aqui é sério e o que eu vou falar aqui é para você refletir, é para você pensar.
Todas as vezes que você passa a virada do ano dentro da igreja, todas as vezes que na virada do dia 31 para o dia 1º, você vai para a igreja renovar as suas esperanças, na expectativa de que o ano que se chama de novo venha trazer para você vitórias, venha trazer para você renovações, venha trazer para você bênçãos de Deus. Todo ano você faz isso. E a questão é, você vive esse novo de Deus efetivamente? Você alcança o resultado da tua busca, da tua fé durante aquele ano? E se você não alcança, se você não busca, você continua seguindo esse mesmo ritual da mesma forma. Eu estou chamando de ritual com muito respeito, porque algumas pessoas transformam as ações de fé em ações de costume. Eu não vou teologar aqui sobre isso porque não é o momento. Uma ação de fé, ela traz um resultado impactante, mas uma ação de costume, por ser formal, não move a mão de Deus. Então tem gente que vai ali para seguir um ritual, praticar um costume. Não, todo ano eu passo a virada na igreja, mas não muda, a pessoa não muda. A pessoa não tem a renovação do entendimento, a transformação. Rogo-vos, pois, irmãos, que mudeis a nossa forma de entender as coisas. A renovação do entendimento não chega. Eu estou falando aqui que eu não vou teologar para o vídeo não ficar longo. Mas a questão é que talvez, e aí só talvez, é uma suposição, essa irmã não aguentou mais passar um ano na virada do ano, na expectativa que as coisas acontecessem, e as coisas efetivamente não aconteceram nos anos passados. E aí, para não suportar mais uma vez a dor de uma frustração, ela decide encerrar aquele ciclo ali. Mais uma vez eu chamo a tua atenção, você que está me dando o privilégio de ouvir essa dissertação, não transforme uma ação de fé numa prática comum e rotineira. Não transforme um movimento sobrenatural de contato com Deus, de comunhão íntima e pessoal e particular com Deus, numa liturgia rotineira, numa coisa comum. Não transforme aquilo que é espiritual em algo formal. A virada do ano na igreja, ela tem um simbolismo muito maior do que talvez alguns cristãos no tempo de hoje estão vivendo. É uma pena, mas é o que está acontecendo. E talvez essa irmã decidiu não passar mais por isso. Aqui eu vou abrir um adendo antes de entrar no último tópico, ou na última pergunta que precisa ser respondida. Segundo as últimas informações, alguém está dando notícia de que essa irmã talvez devia a agiotas. A irmã devia a agiotas. Eu só consegui alcançar a atualização até esse ponto e depois eu não quis mais me aprofundar, porque independente dos problemas pelos quais ela passava, que são comuns a todos nós, essa irmã precisava de ajuda e a ajuda não veio. Devia agiota, então quer dizer que porque ela devia agiota era uma pecadora. Devia agiota, então quer dizer que porque ela devia agiota não estava em condição de ser apoiada pela igreja. Esse assunto aqui daria pano para manga. É muito complexo. Então o fato dela dever agiota não muda nada o conceito de que ela precisava de ajuda por ser uma irmã de fé e faltou esse apoio. E a quarta pergunta evidencia isso. Por que o pastor presidente dessa irmã, ou daquela igreja, daquela denominação, não se posicionou de maneira enfática, objetiva diante desse fato concreto ocorrido dentro da sua igreja? O silêncio desse presidente é o que mais mexe comigo, porque ele deveria ser a primeira pessoa a se posicionar diante dos fatos e diante da sua membresia. O silêncio desse presidente, a omissão dele, grita muito alto, porque talvez ele seja o símbolo do que está acontecendo na maioria dos gabinetes de quem administra as igrejas de hoje. Volto a dizer mais uma vez, com o maior respeito pelos líderes religiosos evangélicos que eu conheço e que trazem a sua responsabilidade ministerial num alto nível, num alto patamar, e tanto é que as suas igrejas, os seus membros estão, de certa forma, indo de vento em popa no cenário espiritual.
e louvam a Deus pela vida dos seus pastores, por aqueles que verdadeiramente fazem aquilo que tem que ser feito, da maneira como tem que ser feito, e os resultados são públicos, visíveis e notórios. Mas a liderança omissa, né, que traz sobre os seus ombros, né, a responsabilidade pastoral e vivem às custas do rebanho das igrejas, das ovelhas. E quando as ovelhas precisam dos seus cuidados, se omitem, a hora de vocês vai chegar. A hora de vocês vai chegar. A responsabilidade no tempo certo vai ser cobrada. Então, recado aqui muito humilde, mas muito objetivo, sincero para os pastores omissos. Isso não sou apenas eu que falo. Jeremias falou sobre isso, Ezequiel falou sobre isso e o próprio Jesus também falou sobre isso. Lembra do texto de Mateus 23? Vou lembrar para você. Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, tudo o que vos disserem, mas não andeis em conformidade com as suas obras. Porque atam fardos pesados aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. A Bíblia fala que eles dizem e não praticam. A gente tem que estar atento quando Jesus chama a atenção para quem está na cadeira de Moisés, porque a cadeira de Moisés significa a cadeira da liderança. Era o ministério, o sacerdócio daquela época. E quem está falando isso é Jesus. Leia Mateus 23 e a partir do versículo 1 que você vai entender o que eu estou falando. Então, recado para os pastores, a sua hora, pastor omisso, a sua hora com certeza vai chegar, o tempo da cobrança vai. Aquele a quem mais é dado, mais será cobrado. E para você que faz parte da igreja, não se conforme com alguns absurdos que acontecem acerca da sua vida espiritual, porque há um culpado disso. Claro que alguém vai ser responsabilizado com isso, mas o maior penalizado ou penalizada poderá ser você. Que Deus te abençoe, que Deus fale mais em teu coração. Se Deus quiser, em breve eu vou estar voltando, né, para a Rádio Nova Geração. Não sei se vai ser a Rádio Nova Geração ou estúdio de podcast da Nova Geração. Estamos em projetos e Deus tem colocado em nosso coração coisas boas. Deus abençoe, ore pela minha vida. Até uma próxima oportunidade. Grande abraço.